A peça da asa suspeita de pertencer ao avião desaparecido da Malaysia Airlines está agora em um laboratório para análise. As autoridades estão cada vez mais convencidas de que se trata de uma parte da aeronave da Malaysia Airlines que desapareceu sem deixar vestígios há 16 meses. Na noite de 8 de março de 2014, um voo da Malaysia Airlines com 239 pessoas a bordo desapareceu sem deixar rastro. Nenhum pedido de socorro, nenhum destroço, nada, apenas silêncio. Por mais de 10 anos, especialistas gastaram mais de 200 milhões de dólares em buscas no fundo do oceano, sem sucesso. Mas agora, um engenheiro britânico aposentado, Richard Godfrey, afirma ter decifrado o código usando sinais de rádio fracos, quase invisíveis, que ninguém mais pensou em verificar. Alguns cientistas consideram isso impossível. Outros estão perplexos. Se ele estiver certo, finalmente saberemos onde o MH370 se encontra. Então, o que ele descobriu? Será que esse novo método resiste a uma análise rigorosa? E os destroços estão mesmo lá? Vamos investigar. A noite em que o avião desapareceu. Você talvez conheça a história do MH370, ou pelo menos pense que conhece. Um avião decola, voa pela noite e desaparece. Mas a verdade é que a versão que a maioria de nós tem em mente mal arranha a superfície da realidade. O que realmente aconteceu naquela noite é muito mais complexo, muito mais arrepiante e, honestamente, levanta mais perguntas do que respostas. Vamos voltar um pouco no tempo. Era 8 de março de 2014. O voo MH370 da Malaysia Airlines, um Boeing 77, decolou de Kuala Lumpur pouco depois da meia-noite, 0h. 41 para ser exato. O avião estava lotado com 239 pessoas, viajantes a negócios, turistas e famílias inteiras a caminho de Pequim. Durante a primeira meia hora, tudo parecia normal e tedioso. Subida tranquila, conversas rotineiras com o controle de tráfego aéreo, nada que pudesse levantar suspeitas. E então vieram as últimas palavras que alguém ouviu da cabine de comando. À 19 da manhã, o controlador malaio disse para entrarem em contato com o Vietnã ao cruzarem para um novo espaço aéreo. A resposta do piloto foi: calma como sempre. Boa noite, Malaysian 370. 2 minutos depois, às 1h21, o transponder do avião apagou. Esse é o dispositivo que informa aos controladores de tráfego aéreo a identificação, a altitude e a velocidade da aeronave. Em outras palavras, é o que a torna visível no radar civil. De repente, ela desapareceu do mapa. Parecia que o avião tinha simplesmente sumido do mapa. Mas eis a primeira reviravolta. E é uma descoberta importante. O avião não havia desaparecido. Ainda não. Enquanto o radar civil o perdeu de vista, o radar militar da Malásia, que funciona de maneira diferente, mais como refletir o feixe de uma lanterna em um objeto e captar o reflexo, continuou detectando algo. Um sinal não identificado apareceu, e os investigadores disseram mais tarde: sim, este provavelmente era o MH370. Só que agora o avião não estava seguindo sua rota de voo. Ele havia feito uma curva acentuada para a esquerda. À esquerda. Não uma deriva. Não uma oscilação, uma curva deliberada e controlada. Em vez de rumar para nordeste em direção a Pequim, ele voltou para oeste, cruzando a Península Malaia, passando bem perto de sua própria base aérea. Então, continuou voando em direção ao Mar de Andaman. O radar militar o rastreou por mais 1 hora, até as 2h22 da manhã, quando desapareceu dos seus monitores a noroeste da ilha de Paniang. Depois disso, nada. Imagine estar naquela sala de radar, observando o ponto que você sabe ser um avião de passageiros. Simplesmente desaparece do mapa. Sem chamada de socorro, sem código transponder, sem explicação, apenas sumiu. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Porque, embora o avião não estivesse mais se comunicando com o controle de tráfego aéreo, ele ainda estava enviando sinais para o espaço. O sistema de satélite da aeronave, a unidade de dados de satélite,
havia se reconectado silenciosamente com um satélite Inmarat, orbitando sobre o Oceano Índico. Isso não era para rastrear aviões. Era apenas uma verificação de manutenção, uma espécie de sinal de confirmação. Mas esses sinais fantasmagóricos acabaram sendo a única evidência real da trajetória do MH370 pelas próximas 6 horas. Houve 7 desses sinais no total. E sem caixa preta, sem radar, sem comunicações por rádio, aqueles 7 apertos de mão se tornaram as migalhas de pão às quais os investigadores se agarraram, utilizando 2 dados cruciais: o deslocamento temporal do pulso, basicamente o atraso no percurso de ida e volta do sinal, e o deslocamento de frequência do pulso, uma pequena variação Doppler no sinal. Os engenheiros tentaram mapear a trajetória do avião. O que obtiveram foram arcos. Enormes arcos que se estendiam por todo o planeta. Uma rota apontava para o norte, atravessando a Ásia, enquanto a outra mergulhava para o sul, na imensidão do Oceano Índico. A rota do norte foi descartada rapidamente. Radares demais, militares demais, monitorando aquele céu. Alguém teria notado um Boeing desgovernado, então toda a atenção se voltou para o sul. Isso levou ao que agora chamamos de sétima arca, a linha final traçada às 8h. 19. Quando o último contato foi feito. De acordo com os cálculos, foi nesse momento que o MH370 provavelmente ficou sem combustível, à deriva em algum ponto daquela curva solitária no Oceano Índico. E assim começou uma das maiores e mais caras buscas da história da aviação. Dezenas de navios, aviões e, posteriormente, drones submarinos vasculharam uma área de 120 mil quilômetros quadrados do fundo do mar. Para se ter uma ideia, isso equivale ao tamanho da Pensilvânia. Eles gastaram anos e centenas de milhões de dólares arrastando sonares pelo fundo do oceano. E o que encontraram? Nada. Bem, não foi exatamente nada. Com o tempo, alguns pedaços de destroços foram encontrados na costa. Uma aba de asa na Ilha da Reunião, alguns painéis internos em Moscou, mais pedaços em Madagascar, mas nenhum desses destroços forneceu aos investigadores uma prova irrefutável. Sem gravador de voz da cabine, sem gravador de dados de voo, sem respostas concretas. A busca havia chegado a um impasse. Os cálculos da Inmarat pareceram brilhantes a princípio, mas se eram tão perfeitos, por que levaram a um oceano vazio? Essa é a pergunta que ainda assombra as pessoas. Algo na versão oficial não fazia sentido. E em meio a esse vácuo, sem destroços visíveis, sem uma explicação clara, surgiu uma enxurrada de teorias. Algumas mirabolantes, outras assustadoramente plausíveis. Mas uma das vozes mais intrigantes a se debruçar sobre esse mistério foi a de Richard Godfrey, o homem que afirma ter descoberto onde o MH370 realmente está e que surpreendeu o mundo com sua prova. Temos oceanografia, análise de deriva, temos os dados de desempenho da Boeing, não? A história em que todos acreditaram, mas não deveriam. A questão é a seguinte: quando se elimina toda a confusão, a história oficial do MH370 é, na verdade, bastante simples. Simples demais, talvez. Nos anos seguintes ao desaparecimento do avião, investigadores, meios de comunicação e até mesmo alguns especialistas em aviação se apegaram a uma explicação. Ela é a seguinte. O capitão Zaharie Ahmed Shah, o piloto veterano de 53 anos com mais de 18 mil horas de voo, sequestrou o próprio avião. De acordo com essa versão, ele desligou calmamente os sistemas de comunicação, fez uma curva acentuada em U sobre a Malásia, despressurizou a cabine, fazendo com que todos a bordo desmaiassem, e continuou voando para o sul, rumo ao desconhecido, por quase 7 horas. Eventualmente, quando o combustível acabou, o enorme Boeing 7 supostamente deslizou silenciosamente para o sul do Oceano Índico, no que alguns chamaram de voo fantasma ou voo zumbi. No papel, parece o tipo de história arrepiante que Hollywood poderia criar. Um piloto respeitado se transformando no vilão que levou 239 pessoas à morte.
Mas aqui está o problema. Ao analisar as evidências com atenção, essa teoria aparentemente simples desmorona de pelo menos 3 maneiras drásticas. Comecemos pelos dados de satélite, pois eles são a base de toda a teoria oficial. Os contatos entre o MH370 e o satélite Inmarsat foram usados para mapear sua suposta trajetória. Mas é aqui que as coisas se complicam. O último conjunto de dados, por volta das 8h19 da manhã, revela algo estranho. O deslocamento de frequência de rajada, ou BFO, na sigla em inglês. Isso sugere que a aeronave não estava simplesmente planando suavemente como um avião com um motor avariado tentando fazer um pouso de emergência na água em segurança. Em vez disso, os números apontam para uma queda brusca de altitude, uma aceleração repentina para baixo. Imagine mais um mergulho do que um voo planado tranquilo. De fato, a própria revisão do BFOS feita pelo Departamento Australiano de Segurança nos Transportes em 2016 sugeriu que o jato pode ter estado descendo a uma velocidade de até 4.572 metros por minuto. Isso não é um pouso controlado, é cair do céu. E só isso já torna a teoria de autolesão do piloto ou de voo planado por exaustão de combustível muito frágil. Depois, há os destroços, ou melhor, os minúsculos fragmentos de destroços que de fato temos. O primeiro fragmento confirmado foi o encontrado por Flaperon em julho de 2015 na ilha Rayun, na costa da África. Desde então, cerca de 3 dezenas de fragmentos adicionais, alguns confirmados, outros altamente prováveis, foram recuperados em praias de Madagascar, Moçambique, Tanzânia, Maurício e África do Sul. Alex Marquardt, da ABC, reporta da Ilha da Reunião, onde encontraram aquela peça misteriosa. Eis a parte importante. O Flaperon não estava nas condições esperadas se o piloto tivesse tentado planar com o avião para um pouso de emergência suave. A borda de fuga estava dilacerada de uma forma que, segundo especialistas, parecia mais com danos por vibração induzida por flutter, algo que acontece quando uma superfície de controle vibra violentamente em alta velocidade. Também foi confirmado que os flaps estavam recolhidos, o que significa que o avião estava em configuração de cruzeiro e não preparado para pouso. Outras peças revelaram histórias semelhantes. Uma seção de flap de asa descoberta na Tanzânia apresentou evidências de fratura por sobrecarga, o que novamente aponta para um impacto violento de alta energia. Se tivesse sido um pouso na água calmo e intencional, esperaríamos que os flaps estivessem estendidos, que houvesse mais destroços intactos e talvez até mesmo seções da fuselagem flutuando. Mas em vez disso, os fragmentos mostram destruição por força bruta. E então chegamos ao que talvez seja a maior falha de todas, a própria busca. Governos gastaram centenas de milhões de dólares vasculhando o Oceano Índico, mapeando mais de 120 mil quilômetros do fundo do mar. Mas aqui está o ponto crucial. Toda a operação foi construída sobre uma cadeia de suposições. Os investigadores presumiram que os sinais de satélite indicavam uma trajetória precisa. Presumiram que o consumo de combustível do avião era exatamente o que os modelos previam. Presumiram que o piloto automático manteve o jato voando em linha reta até os tanques secarem. E, pior de tudo, trataram a sétima arca como verdade absoluta, uma linha estreita no meio do nada onde o avião deveria estar. Mas suposições são perigosas. E à medida que os anos passavam, com navios rebocando sonares e drones subaquáticos, encontrando apenas cristas vulcânicas e fossas profundas, a verdade tornou-se impossível de ignorar. Eles estavam procurando no lugar errado. Este foi um caso clássico de viés de confirmação. Acreditar tão fortemente em uma teoria a ponto de distorcer todas as evidências para que se encaixem nela. A história da automutilação do piloto era simples e fácil para manchetes, mas as evidências reais eram confusas e contraditórias. Então, onde isso nos deixa? Quando a busca oficial foi suspensa no início de 2017, as pessoas estavam frustradas, irritadas e desesperadas. As famílias das vítimas ainda não tinham respostas. Especialistas em aviação admitiram estar perplexos e o público ficou com uma história que não fazia sentido. Se a explicação simplista sobre o capitão Zahari não estava correta, então qual estava? Os dados do satélite poderiam ter sido interpretados incorretamente? Os destroços poderiam indicar um tipo de acidente completamente diferente?
Ou haveria outro método, alguma tecnologia negligenciada que pudesse rastrear o MH370 com mais precisão do que qualquer coisa que as equipes de busca oficiais tivessem tentado? É aí que Richard Godfrey entra em cena. Um engenheiro aeroespacial britânico aposentado com gosto por enigmas, ele decidiu adotar uma abordagem completamente diferente. Enquanto os governos estavam presos olhando para sinais de satélite, Godfrey fazia uma pergunta que ninguém mais ousara fazer. E sua resposta abalaria tudo o que pensávamos saber sobre o MH370. A ideia aparentemente maluca de Richard Godfrey, que talvez não seja tão maluca assim. 2 anos depois de todos terem desistido de encontrar o MH370, um homem de 70 e poucos anos, sentado tranquilamente em seu escritório, fazia a si mesmo uma pergunta tão estranha que parecia o início de uma piada ruim. E se fosse possível rastrear um avião desaparecido? Não com satélites, nem com radar, nem mesmo com tecnologia militar, mas por radioamadores fazendo experiências em suas garagens. Esse é o tipo de pergunta que Richard Godfrey, um engenheiro aeroespacial britânico aposentado, começou a se fazer cerca de 2 anos após o desaparecimento. Foram apresentadas provas credíveis e a busca será retomada. Enquanto governos despejavam milhões em buscas que só revelavam o vazio, Godfrey não estava satisfeito. Ele havia passado a vida resolvendo enigmas de engenharia, e este era o maior que já havia encontrado. Então, ele mergulhou em uma tecnologia da qual quase ninguém fora da comunidade de radioamadores jamais ouvira falar. Algo chamado WSPR. WSPR, sigla em inglês para Weak Signal Propagation Reporter, relatório de propagação de sinais fracos, é um sistema peculiar inventado na década de 2000. Basicamente, milhares de radioamadores em todo o mundo enviam minúsculos sinais de rádio, quase sussurrados, a cada poucos minutos. Os sinais são ridiculamente fracos, frequentemente com menos de 1 watt, aproximadamente a mesma potência de uma lâmpada de cabeceira, mas conseguem refletir na ionosfera e viajar milhares de quilômetros. Imagine o WSPR como uma teia de aranha gigante que circunda o globo. Cada fio representa um desses sinais fracos se movendo de um lado para o outro entre 2 estações. Na maioria das vezes, ele serve apenas para ajudar os radioamadores a calcular a distância percorrida por seus sinais. Mas Godfrey percebeu algo importante. Se um avião enorme atravessa um desses fios, ele deixa uma perturbação. Não parece algo dramático. Pode ser apenas uma pequena queda na intensidade do sinal ou uma leve mudança na frequência, às vezes menor que uma desaceleração. Mas essas perturbações são registradas a cada ocorrência em um banco de dados online chamado WSPRnet. E esse banco de dados é enorme, anos de dados, bilhões de pequenos tweets de rádios do mundo todo. Godfrey pensou que, se o MH370 realmente sobrevoou o Oceano Índico naquela noite, então deveria ter cruzado dezenas desses fios invisíveis. E se ele conseguisse encontrar essas perturbações, poderia mapear a trajetória do avião como um rastro de migalhas de pão. Então, ele arregaçou as mangas e começou a investigar. Isso não era um projeto de fim de semana. Tornou-se sua obsessão. Por 3 anos, ele vasculhou o arquivo da WSPRnet, o que significava lidar com mais de 200 bilhões de linhas de dados brutos. Ele teve que desenvolver um software personalizado apenas para filtrar todos os falsos alarmes, coisas como tempestades solares, interferência de fundo em meio ao caos normal da ionosfera. E então, lentamente, uma imagem começou a se formar. Na noite entre 7 e 8 de março de 2014, quando o Boeing 77 desapareceu, Godfrey encontrou aproximadamente 130 anomalias no WSPR sobre o Oceano Índico. Não se tratava de ruído aleatório, nem de explicação por condições meteorológicas ou interferência de rádio. Quando ele os plotou em um mapa na ordem em que ocorreram, eles se alinharam formando uma trajetória. A trajetória começava exatamente onde o radar militar malaio havia detectado o avião pela última vez. De lá, curvava-se para sudoeste e depois virava para sul. Exatamente o tipo de reviravolta que os investigadores suspeitavam há muito tempo, mas com muito mais precisão. E o rastro não desapareceu. Terminou num ponto muito específico, 29.128 deg sul, 99.934 deg leste. Isso fica a cerca de 1.500 km a oeste de Perth, na Austrália. Águas profundas? Sim,
mas ainda assim a cerca de 200 quilômetros dentro de uma área que nenhuma busca oficial ou privada jamais havia explorado. Pela primeira vez em anos, alguém havia apresentado uma nova localização, baseada em dados, para o MH370. Não se trata de um palpite vago, nem de mais um talvez. Trata-se de um ponto único respaldado por dados concretos, mas números não bastam. É preciso colocar os números à prova. Números em uma página são apenas isso, números. Eles não salvam um avião do fundo do oceano. Eles não trazem paz de espírito para as famílias. Para Richard Godfrey, o verdadeiro teste não era se ele conseguiria encontrar padrões nos sinais de rádio amador. O verdadeiro teste era se esses padrões resistiriam a perguntas difíceis de pessoas que não se importavam com teorias. Elas queriam provas. Por isso, ele levou suas descobertas à Universidade de Liverpool para uma equipe de analistas que já tinham experiência em solucionar tragédias como essa. Eram os mesmos especialistas que ajudaram a localizar os destroços do voo 447 da Air France após seu desaparecimento no Atlântico. E a aeronave começa a rolar. Começa a ir de um lado para o outro. Em 2011, se os números de Godfrey fossem apenas uma cortina de fumaça, eles saberiam instantaneamente. Então, o que exatamente ele apresentou a eles? E por que isso chamou a atenção deles em vez de acabar na pilha de teorias malucas? Vamos analisar. A primeira peça do quebra-cabeça foi o que ele chamou de verificação cruzada de data e hora. Isso era basicamente uma verificação da realidade. As perturbações que ele encontrou nos dados do WSPR correspondiam à cronologia real do voo do MH370. Se esses sinais de rádio estivessem acontecendo horas antes ou depois dos sinais conhecidos do avião com o satélite Inmarsat, toda a teoria desmoronaria. Mas aconteceu o contrário. Cada uma das 130 anomalias sinalizadas por Godfrey coincidiu quase perfeitamente em cerca de 4 minutos após um sinal do Inmarsat. Esse não é o tipo de coincidência que se ignora. É um padrão. E quando os investigadores procuraram outras explicações, talvez outro Boeing 77 no mesmo espaço aéreo, talvez um avião de carga passando, nada se encaixava. Nenhum outro avião estava naquele céu. Nenhum outro avião poderia ter causado aquelas ondulações. O único candidato restante era o MH370. Em seguida veio a geometria do sinal. Imagine isso como substituir uma fotografia desfocada por uma nítida. No caso do Inmarsat, os dados de satélites sempre foram mais como um esboço grosseiro do que um mapa detalhado. Só era possível reduzir as informações a grandes arcos. Extensões oceânicas longas e vagas, com centenas de quilômetros de largura. Suficientemente boas para adivinhar, mas não o bastante para localizar com precisão. O WSPR mudou isso. Como cada sinal viajava por um caminho específico entre dois operadores de rádio, digamos, um na Nova Zelândia e outro na África do Sul, qualquer perturbação ficava restrita a esse caminho. Quando vários caminhos apresentavam perturbações simultaneamente, era possível cruzá-los como linhas num mapa. De repente, em vez de uma área de busca do tamanho de um continente, Godfrey desenhava corredores com apenas cerca de 20 km de largura. Quanto mais caminhos ele tinha, mais preciso se tornava o rastro. Avançaram nos últimos 6 anos com a tecnologia deles. Temos novas pesquisas sobre o MH370. Em seguida veio o teste mais complicado, a impressão digital de refração. O objetivo era provar que as oscilações nos sinais de rádio não eram apenas ruído aleatório. A superfície do oceano, a ionosfera e até mesmo a atividade solar podiam curvar e distorcer as ondas de rádio de maneiras que pareciam caóticas. Godfrey precisava demonstrar que o que estava captando era a assinatura de um enorme avião, e não uma falha da natureza. Ele se concentrou em sinais na faixa de 14 MHz, porque essa frequência reage de forma previsível quando algo tão massivo quanto um Boeing 777 a cruza. Para garantir que os resultados não fossem inúteis, seu software descartava quaisquer ruídos fracos ou imprecisos. Apenas os sinais fortes, em torno de 255 dB ou mais, eram selecionados. Depois de aplicar todos esses filtros, restaram 130 anomalias sólidas. E aqui está o ponto crucial. Elas não estavam espalhadas por todo o mapa. Estavam agrupadas, formando uma linha no sul do Oceano Índico, quase como se alguém tivesse espalhado migalhas de pão na água. Quando a equipe de Liverpool analisou os números em seus próprios modelos, usando a análise Bayesian, o mesmo método estatístico que havia determinado a localização do voo MH370 da Air France, eles obtiveram um resultado notável.
Seus cálculos mostraram uma probabilidade de 74% de que os destroços do MH370 estivessem em uma pequena área do oceano centrada nas coordenadas de Godfrey. Pela primeira vez desde o desaparecimento do avião, os dados não eram apenas promissores, eram matematicamente sólidos. Agora, imagine ser um desses cientistas. Você passou anos observando teorias mirabolantes surgirem e desaparecerem. Aviões roubados, bases secretas, automutilação de pilotos, até mesmo sequestros. E então, alguém lhe entrega uma série de dados que se encaixam de forma quase perfeita demais para serem ignorados. Não era uma prova absoluta, mas era o mais próximo que alguém tinha visto desde a noite em que o avião desapareceu. A reação contra a WSPR. Eis a questão com qualquer ideia nova e ousada. No momento em que você a apresenta, as pessoas vão reagir. Isso não é ruim. Na verdade, é assim que a ciência funciona. Se ninguém questionasse, seria ainda mais estranho. E com algo tão perturbador e carregado de emoção quanto o MH370, o ceticismo foi imediato e veemente. Então, vamos analisar as principais objeções levantadas contra a teoria WSPR de Richard Godfrey e como ele e outros reagiram. A primeira objeção surgiu quase imediatamente. O WSPR nunca foi projetado para esse propósito. E sabe de uma coisa? É verdade. O WSPR, ou Whisper, como os radioamadores o chamam, nunca foi criado para rastrear aviões desaparecidos. Ele foi feito para radioamadores que queriam refletir sinais na atmosfera e ver onde eles pousavam. Nada mais. Mas eis a reviravolta. A ciência está repleta de ferramentas sendo usadas de maneiras que os inventores jamais imaginaram. Pense bem. Os raios-x foram descobertos por acidente, quando Wilhelm Röntgen estava apenas experimentando com raios catódicos no final do século XIX. A penicilina, por puro acaso, foi descoberta quando Alexander Fleming notou bactérias que matavam mofo em suas placas de Petri em 1928. Até mesmo o GPS que usamos hoje para encontrar a cafeteria mais próxima era originalmente um sistema de navegação militar. Então sim, o WSPR não foi criado para encontrar aviões desaparecidos, mas a física por trás dele, a maneira como as ondas de rádio se curvam, se dispersam e são afetadas quando algo grande as atravessa, é ciência sólida com décadas de existência. Até mesmo Joe Taylor, o ganhador do Prêmio Nobel, que de fato inventou o WSPR, admitiu que aviões podem sim interferir nesses sinais. Ele foi mais cauteloso quanto à possibilidade de determinar localizações exatas, mas a premissa básica é inabalável. E Godfrey não parou na teoria. Ele partiu para um teste prático. Em novembro passado, sua equipe se uniu a pesquisadores da Universidade de Liverpool e fretaram um Boeing 777. Eles sobrevoaram o Oceano Índico exatamente na rota suspeita do voo MH370. Enquanto isso, estações da WSPR ao redor do mundo estavam monitorando. E adivinhem, exatamente na frequência que as interferências surgiram exatamente onde o avião estava. Não foi algo próximo disso, nem vagamente na mesma época. Não. E os sinais dos radioamadores que se comunicavam entre si na noite em que o avião desapareceu. Os picos coincidiam com a posição da aeronave quase ao minuto. Essa era a prova definitiva. A prova de que não se tratava apenas de matemática rabiscada em um guardanapo. O sistema funcionava em tempo real. A segunda objeção soava mais como uma alfinetada no próprio Godfrey. Ele continua mudando o alvo. E, novamente, superficialmente, isso é verdade. Seus primeiros cálculos, anos atrás, apontavam para um local de queda mais próximo de 33 deg sul. Depois, mudou para 34 deg e, finalmente, para 29 deg sul. Os críticos atacaram, dizendo que parecia um palpite. Mas aqui está a questão. Na ciência, mudar sua resposta à medida que se obtém dados melhores não é fracasso, é progresso. Quando Copernicus apresentou pela primeira vez a ideia de que a Terra não era o centro do universo, seus cálculos não eram perfeitos. Foi preciso que astrônomos posteriores refinassem os dados para tornar o modelo mais preciso. Aqui é a mesma coisa. Godfrey não simplesmente jogou dardos em um mapa. Cada mudança ocorreu porque mais dados do WSPR ficaram disponíveis e porque os algoritmos que os analisavam se tornaram mais inteligentes. Com o tempo, a área de incerteza diminuiu. E aqui está o ponto crucial. Por mais de 14 meses consecutivos, o alvo não se moveu de 29 deg sul.
Isso é muito importante. Significa que os refinamentos terminaram. O modelo parou de oscilar. Essa estabilidade foi o que finalmente convenceu as pessoas de que não se tratava apenas de uma meta em constante mudança. Há então a terceira objeção, aquela que ninguém pode refutar completamente. Ainda não encontramos destroços naquele local exato. Justo. Até que alguém realmente retire uma asa ou uma caixa preta do fundo do mar, tudo ainda é teoria. Mas vamos inverter a perspectiva. Em vez de começar com a teoria, vamos começar com os destroços que já temos. Lembra-se do fragmento de destroço que apareceu na Ilha da Reunião em 2015? Foi confirmado sem sombra de dúvida que aquele pedaço era do voo MH370. Há um total de 160 detecções desse tipo. Posteriormente, mais destroços apareceram em locais como Moçambique, Madagascar e Tanzânia. Não se tratava de lixo aleatório. Eram peças de um Boeing 77 diretamente ligadas ao avião desaparecido. Mas de onde vieram? Foi aí que os oceanógrafos entraram em cena. No Centro Geomar Helmholtz, para pesquisa oceânica na Alemanha, cientistas realizaram simulações massivas de deriva. Basicamente, eles inseriram rastreadores virtuais em modelos computacionais das correntes do Oceano Índico e observaram onde eles chegariam à costa. Fizeram isso centenas de milhares de vezes. Quando inverteram as trajetórias de deriva a partir da Ilha da Reunião e de outras costas africanas, algo notável aconteceu. A maioria delas foi rastreada até um ponto de origem a cerca de 100 km do ponto quente de Godfrey, a 29 deg sul. Não uma área vaga, nem metade do oceano, mas uma zona específica. Esse é o tipo de confirmação independente que não se pode simplesmente ignorar. Então vamos resumir. Disseram que o WSPR não era adequado para isso. Verdade, mas a física é válida e agora foi testada. Disseram que o local do acidente continuou se movendo. É verdade, mas apenas porque os dados melhoraram e agora estão consolidados. Diziam que não havia destroços lá. É verdade, mas a análise de deriva aponta diretamente para aquele local. Cada vez que uma objeção é levantada, as evidências a contradizem ainda mais. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Pela primeira vez em anos, isso não é apenas conversa. Há ação. A brutal temporada de ciclones no sul do Oceano Índico terminou, o que significa que os navios podem operar lá novamente, e a grande força está de volta. Ocean Infinity. Se esse nome lhe parece familiar, é porque eles lideraram um enorme esforço de busca em 2018. Eles não encontraram o MH370 naquela época, mas construíram um arsenal de tecnologia para águas profundas que só melhorou desde então. Seu navio almirante é o Armada 7806, um gigante navio de apoio repleto de enormes veículos subaquáticos autônomos. Basicamente, são submarinos robóticos. Não são pequenos drones presos por cabos. Eles podem mergulhar a 6.000 metros de profundidade, navegar sem amarras por dias e escanear o fundo do oceano com sonar tão preciso que consegue detectar um carro naufragado a quilômetros de profundidade. E agora vem a grande novidade. O governo da Malásia assinou um novo contrato com a Ocean Infinity. A Malásia deu sua aprovação final para uma nova busca pelo voo desaparecido MH370, conduzida pela empresa de robótica Ocean Infinity. Anthony Locke, ministro dos Transportes da Malásia, aprovou o projeto em janeiro de 2025. A zona de busca, uma área cuidadosamente definida de 15.000 km², concentrou-se no ponto exato identificado pela análise do WSPR. O acordo é sem resultados, sem pagamento. Traduzindo, a Ocean Infinity está arcando com todos os custos iniciais, estimados em cerca de os 70 milhões das, e só receberá o pagamento se encontrar o naufrágio. Isso por si só já diz muito. Eles não investiriam esse tipo de dinheiro e recursos a menos que acreditassem que os dados são robustos. Agora vamos falar de números. Um único AUV-Huygen pode cobrir cerca de 500 km por dia, navegando lentamente a 3 nós, enquanto escaneia o fundo do mar, com toda uma frota operando 24 horas por dia. Eles podem vasculhar toda a área de busca em cerca de um mês. Pense nisso. Mais de uma década de frustração e becos sem saída. E agora a resposta pode estar a menos de 30 dias de distância. Assim que a missão for iniciada, a nave estará carregada. Os robôs estarão prontos. O contrato estará assinado.
Tudo o que falta é que as condições climáticas permaneçam favoráveis o tempo suficiente para a missão ser concluída. E aqui estamos. Depois de todos esses anos de angústia, teorias mirabolantes, pistas falsas e especulações intermináveis, as peças finalmente estão se encaixando. Dados sólidos, um alvo definido e a tecnologia necessária para realizar a missão. A questão não é mais se o MH370 pode ser encontrado. A questão agora é se finalmente vamos desvendar um dos maiores mistérios da nossa época. Obrigado por assistir, pessoal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. Já que ainda estão aqui, confiram o próximo vídeo que aparecer na tela. Vocês nunca sabem o que podem descobrir.